Olá, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre Copa do Mundo 2026, que tiveram jogos emocionantes e goleadas históricas, e também do Flamengo com Mbappé e bastidores. Copa do Mundo pega fogo, Alemanha repete o 7-1, Holanda tropeça e Mbappé abre o jogo no Flamengo. Fala, nação rubro-negra e amantes do futebol! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Notícias do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o seu like porque hoje o vídeo está simplesmente imperdível. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e faça parte da nossa família rubro-negra. Nossa meta é chegar aos 300 inscritos o mais rápido possível e contamos com a ajuda de cada um de vocês. Então compartilhe este vídeo com seus amigos e fique até o final porque vamos falar sobre tudo o que aconteceu de mais importante na Copa do Mundo 2026 e ainda trazer novidades quentes sobre o Flamengo. Vamos nessa! A Copa do Mundo 2026 segue entregando grandes histórias, emoções e resultados surpreendentes. E o destaque absoluto do dia ficou para a seleção da Alemanha. Os alemães simplesmente atropelaram Curaçao por incríveis 7-1. Isso mesmo, 7 gols. O mesmo placar que entrou para a história em 2014, quando a Alemanha eliminou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo disputada em nosso país. Desta vez, a vítima foi Curaçao, estreante em mundiais. O início da partida até deu esperança para os torcedores da pequena seleção caribenha. A Alemanha abriu o placar logo no começo, com Nemcha. Mas Curaçao respondeu rapidamente. Comenência aproveitou uma sobra na entrada da área e marcou um gol histórico para seu país. Era o empate. O sonho durou pouco. A partir daquele momento, a Alemanha passou a dominar completamente o confronto. Schlotterbeck colocou os alemães novamente na frente. Havertz ampliou em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o massacre continuou. Musiala, Brown, Undav e novamente Havertz completaram a goleada histórica. Além de assumir a liderança do Grupo E, a Alemanha alcançou outra marca impressionante. Com 7 gols marcados, os alemães ultrapassaram o Brasil e se tornaram a seleção com mais gols na história das Copas do Mundo. Agora são 239 gols da Alemanha contra 238 da seleção brasileira. Foi a maior goleada da Copa do Mundo 2026 até aqui. E mostrou ao mundo que a Alemanha chega muito forte para brigar pelo título. Outro jogo que chamou muita atenção foi o empate entre Holanda e Japão. Talvez tenha sido uma das partidas mais equilibradas e emocionantes da competição até agora. A Holanda abriu o placar com Van Dijk. O zagueiro mostrou toda a sua força pelo alto e colocou a laranja mecânica em vantagem. Mas o Japão não se entregou. Nakamura acertou um belo chute e empatou o confronto. Pouco depois, Summerville voltou a colocar os holandeses na frente. Quando tudo indicava uma vitória da seleção europeia, surgiu Kamada. Nos minutos finais, ele aproveitou uma bola na área e decretou o empate por 2-2. O resultado deixou o Grupo F completamente aberto. Um detalhe que chamou a atenção foi a entrada de Memphis Depay no segundo tempo. O camisa 10 da Holanda, atualmente no Corinthians, entrou durante a partida, mas não conseguiu fazer a diferença. Quem brilhou mesmo foi Summerville, considerado por muitos o melhor jogador em campo. Ainda falando da Copa do Mundo, tivemos uma vitória histórica da Costa do Marfim. A seleção africana derrotou o Equador por 1-0 e conquistou algo que nunca havia conseguido em Copas do Mundo. Foi sua primeira vitória sobre uma seleção sul-americana na história do torneio. O jogo foi muito equilibrado. O Equador acertou o travessão 2 vezes no primeiro tempo e parecia mais próximo do gol. O atacante Ener Valencia teve boas oportunidades. O flamenguista Gonçalo Plata também apareceu bem na partida. Mas quem sorriu no final foi a Costa do Marfim. Quando tudo indicava um empate sem gols, Amad Diallo apareceu. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante do Manchester United recebeu na entrada da área e bateu colocado para garantir os 3 pontos. Uma vitória gigante para os marfinenses. No mesmo grupo da Alemanha, a Costa do Marfim agora sonha alto na competição. E fechando os destaques da Copa, a Suécia simplesmente passou por cima da Tunísia. Vitória por 5-1. Um verdadeiro espetáculo ofensivo. A grande estrela da partida foi a dupla formada por Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Os dois participaram diretamente de 4 dos 5 gols da equipe sueca.
A Yari também brilhou intensamente. O meia marcou 2 golaços e foi um dos nomes da rodada. A Tunísia até conseguiu diminuir no primeiro tempo, mas acabou desmoronando na etapa final. A Suécia mostrou organização, intensidade e muita qualidade técnica. Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo F e já colocou um pé na próxima fase. E agora vamos falar do Flamengo. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, concedeu uma entrevista recheada de informações importantes e revelou bastidores que mexeram com a torcida rubro-negra. Primeiro, ele falou sobre 2 nomes muito desejados pela nação, Luiz Henrique e Danilo. Segundo o BAP, ambos continuam no radar do Flamengo, mas as negociações são extremamente complicadas. O dirigente explicou que não basta o clube querer contratar, o jogador precisa querer jogar no Brasil. O clube atual precisa aceitar negociar, e os valores precisam fazer sentido financeiramente. No caso de Luiz Henrique, existe o desejo do jogador de atuar na Inglaterra. Já Danilo ainda avalia os próximos passos da carreira. BAP também deixou claro que jogadores desse nível podem custar entre 40 e 50 milhões de euros, valores muito elevados até mesmo para um clube da dimensão do Flamengo. Outro assunto importante foi John Arias. O presidente revelou que o Flamengo tentou fortemente contratar o colombiano. A proposta apresentada foi milionária, mas a negociação não avançou por decisão familiar do atleta. Segundo o BAP, Arias simplesmente não quis jogar em um rival direto do Fluminense. O dirigente aproveitou para reforçar uma frase importante: não basta querer. Também houve espaço para falar sobre Rossi. O goleiro vem sendo questionado por parte da torcida após algumas falhas, mas recebeu total respaldo da diretoria. BAP afirmou que Rossi continua sendo considerado um excelente profissional. Além disso, revelou que o clube reajustou recentemente seu salário por mérito. Portanto, o Flamengo não pretende negociar o argentino. O presidente também confirmou as prioridades do clube para a próxima janela. A diretoria busca um meio-campista, um centroavante e opções para a lateral esquerda. Segundo ele, o Flamengo não procura apenas reforços, procura o reforço. Jogadores que realmente elevem o nível de um elenco que já é considerado um dos mais fortes da América do Sul. E teve mais polêmica. BAP afirmou que poderá recorrer à justiça caso seja concretizada a compra da SAF do Vasco por Marcos Lamáquia, inteiro de Leila Pereira. O dirigente entende que existe conflito de interesses e considera a situação incompatível com a legislação. A declaração promete gerar muitos debates nos próximos dias. E agora eu quero saber a sua opinião. A Alemanha é a principal favorita ao título depois dessa goleada? A Holanda decepcionou contra o Japão? A Costa do Marfim pode surpreender no Grupo E? A Suécia pode ser a grande surpresa da Copa? E sobre o Flamengo, você contrataria Luiz Henrique e Danilo? Rossi merece continuar sendo o goleiro titular? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por futebol. E não esqueça da nossa meta. Vamos juntos rumo aos 300 inscritos. Muito obrigado pela companhia. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.